Havia algo de profundamente errado naquela igreja abandonada. Mas mesmo assim, Isadora não conseguia parar de voltar. A primeira vez foi um acidente. Perdida numa estrada secundária, durante uma tempestade avassaladora, ela procurava abrigo quando viu as portas pesadas de madeira, entreabertas. Lá dentro, o ar era pesado, denso com o cheiro de pó, madeira podre e algo mais. Algo antigo, elétrico. Entre os vitrais estilhaçados, que pintavam o chão com cacos de luz, e os bancos cobertos por um manto de poeira, ela o encontrou. Um homem estava de joelhos diante do altar quebrado, a sua silhueta recortada contra a pálida luz da lua, que se infiltrava por uma fresta no teto. Ele sussurrava palavras numa língua que Isadora nunca tinha ouvido, mas que de alguma forma a sua alma compreendia instantaneamente. Cada sílaba ressoava dentro dela. Uma melodia esquecida. Uma memória que não era sua. Quando ele se virou, Isadora prendeu a respiração. Seus olhos eram negros como poços sem fundo, mas brilhavam com uma luz interna. Uma luz que definitivamente não pertencia a este mundo. E então, ele sorriu. Não era um sorriso de um estranho, mas um sorriso de reconhecimento profundo. Um sorriso que parecia atravessar séculos de espera, como se ele estivesse esperando há uma eternidade. Você voltou, ele disse. Sua voz um eco grave, que preencheu o silêncio da igreja. Embora fosse, nesta vida, a primeira vez que se encontravam. Nas semanas que se seguiram, Isadora foi atraída de volta àquela igreja, noite após noite, como uma mariposa para uma chama perigosa. Ela descobriu que aquele homem Dante não era simplesmente um homem. Ele era um guardião, uma sentinela posicionada no limiar entre os mundos, amaldiçoado a existir para sempre na fronteira entre a luz e a sombra. A sua tarefa eterna era manter o equilíbrio, impedir que as forças espirituais caóticas que espreitavam nas fissuras da realidade rompessem o véu e consumissem tudo. Mas este poder tinha um preço terrível. Cada alma que ele conseguia salvar das trevas, cada entidade que ele empurrava de volta para o abismo, consumia um pedaço da sua própria humanidade, erodindo lentamente o homem que ele um dia fora. E Isadora era a peça central da sua dor, a sua maior falha. Ela era a alma que ele havia deixado cair nas trevas há 300 anos, numa outra vida, numa outra era, quando ele ainda tinha uma escolha, quando ele ainda podia amar sem que o seu amor fosse uma arma de destruição. Você me culpa? Ela perguntou-lhe numa noite. A sua voz pouco mais que um sussurro no ar frio da igreja. A lua cheia iluminava a cena, enquanto ele traçava símbolos ancestrais na pele nua dela. Eram proteções, selos de poder contra as coisas sombrias que a caçavam desde que ela pusera os pés naquele lugar sagrado e profano. Eu me culpo, Dante respondeu, a sua voz rouca, carregada com um peso de séculos de dor acumulada. Cada noite, em cada vida que você viveu sem mim, eu assisti você nascer, amar outros homens, envelhecer e morrer. Sempre de longe, sempre punido pela minha covardia de 300 anos atrás. Mas desta vez, tudo era diferente. As trevas que a perseguiam não queriam apenas a sua alma mortal. Elas cobiçavam a essência espiritual que ela carregava, uma luz primordial, um fragmento da criação, capaz de estilhaçar todos os selos entre os mundos e mergulhar a existência no caos absoluto. A presença dela ali, ao lado dele, estava a desestabilizar a balança cósmica. E Dante via-se diante de uma escolha impossível, um dilema que rasgava o que restava do seu ser. Ele podia salvá-la, mas para isso teria de sacrificar a última centelha da sua própria alma, tornando-se a própria escuridão que ele jurou combater por milênios. Ou podia deixá-la ir, entregá-la às sombras, para manter o equilíbrio cósmico, mas condenando a mulher que amava através de vidas a um tormento eterno, um destino pior que a morte. Na noite do eclipse, quando a linha entre os mundos se tornou mais fina
do que uma teia de aranha, e as forças ocultas convergiram sobre a igreja. Isadora finalmente percebeu a verdade agonizante que Dante tentava esconder por detrás do seu olhar torturado. Não havia salvação sem sacrifício. Não existia luz sem a sua sombra correspondente. E o amor verdadeiro, o amor deles, que transcendia vidas, mundos e a própria morte, exigia uma entrega completa, uma rendição absoluta. Então, me deixe escolher, disse ela, a sua voz firme, cortando a tensão elétrica no ar. Ela tomou a adaga ritual das suas mãos trêmulas, a lâmina de obsidiana fria contra sua pele quente. Deixa minha alma decidir o seu próprio destino. O que Dante não esperava, o que nenhum texto antigo previa, era que Isadora não escolheria fugir, nem se sacrificar. Ela escolheu um terceiro caminho. Um caminho que os antigos escribas haviam apagado dos seus registros por puro medo do seu poder. A fusão completa de duas almas, luz e sombra entrelaçadas, não para se anularem, mas para criarem algo novo, algo perigoso, algo absolutamente divino na sua escuridão. Quando as suas essências se fundiram no centro daquela igreja profanada, no exato momento do eclipse, o mundo estremeceu. As fundações da realidade vibraram. E pela primeira vez, em séculos de dor e solidão, Dante compreendeu. O amor não era sobre a luz vencer a escuridão. Era sobre ter a coragem de dançar na fronteira afiada entre ambas, sabendo que algumas almas como as deles não estavam destinadas a encontrar a paz na luz ou no esquecimento das sombras. Elas estavam destinadas a queimar juntas, transformando-se em algo novo, uma força da natureza que nem o céu nem o inferno ousariam nomear. Se você gostou desta história sobre amor, sacrifício e os limites da realidade, não se esqueça de deixar o seu like e subscrever o canal para mais narrativas que exploram a escuridão e a luz que habitam dentro de todos nós. Obrigado por assistir.